Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui numa mensagem, né? A mensagem tem o emissor, o receptor e pode ter ruído. Então vou pedir toda a sua atenção para que nenhum ruído venha atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Quantos creem? Né? Vamos orar então. Pai querido, nós mais uma vez reunimos aqui no teu nome. E eu sei que o teu Espírito está aqui no nosso meio. E nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós precisamos da tua direção. Precisamos ouvir o que tu tens para nós aqui nesse lugar. Então, Senhor, se manifesta aqui no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. E eu estou aqui, Senhor, por completo, com a minha alma, com o meu corpo, minha boca, meu espírito, pronto para ser usado por Ti. Não quero falar de mim mesmo não, Senhor. Eu quero que Tu venha falar através da minha boca. Que a Tua igreja esteja, Senhor, preparada para receber essa palavra. Eu creio que ela será como uma espada, para que a Tua igreja cumpra a sua função aqui nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos, certo da vitória. Amém. Pode tomar seu assento, querido, aí. Pode tomar seu assento. Nós queremos aqui externar também nosso sentimento, né? Por aqueles que partiram. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. E que a graça e a paz do Senhor esteja aí na sua vida. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Isso é importante porque você tem que querer. Se você não quiser, é complicado. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre, obrigado, irmão, a missão da igreja. Nós estamos aqui, o pastor trouxe um estudo muito bom sobre frutos, a igreja frutificar, e fui convidado aí pelo evangelista da igreja, nosso querido irmão Samuel, pastor Roberto também, para dar uma palavra sobre o evangelismo, sobre a missão da igreja. Então, eu quero que você entenda o seguinte: a tua salvação já está garantida. Quantos são salvos aqui? Dá um glória aí, meu irmão, você que é salvo. Isso, glória a Deus, porque nós somos salvos, a nossa salvação está tranquila, a gente não precisa mais de carneiro, de boi, de oferecer sacrifício, né? Porque já aconteceu, Jesus levou todas as nossas mazelas. A igreja precisa falar. Lá em João 6, Jesus fala que mandou ir e falar, porque o Espírito Santo vai trazer aqueles que haveriam de se salvar. Então a nossa função aqui é falar. Eu quero, nesse momento, separar em duas etapas o que Deus colocou aqui no meu coração, muito forte, muito forte. Durante o ministério de Jesus, ele ensinou, ele exortou, ele fez milagres, e ali com ele chamou 12 apóstolos, 12 discípulos, que largaram tudo para seguir. E durante o seu ministério, teve uma ocasião, que eu quero focar nisso, que ele falou assim: passamos para o outro lado. O outro lado na verdade, ali era um lago, né? Que eles chamavam Mar da Galileia. Eles iam para a cidade de Gadara. Então Jesus falou: vamos lá para o outro lado. Até então ninguém sabia de nada. E Jesus entrou no barco junto com os discípulos. E num determinado momento começou uma grande tempestade, vendaval, e o barco estava sofrendo açoites. E Jesus dormia numa almofada. Dormia. E os discípulos desesperados, ali não sabiam o que fazer. E foram lá e acordaram ele: mestre, mestre, você não está vendo que a gente está perecendo? E ele levanta e fala para o mar: aquieta-te. E eu quero agora ler esse versículo aqui. Lá em Mateus no capítulo 8, no verso 26. Então Jesus
Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram atônitos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a gente está vendo aqui uma pergunta. Na última mensagem que nós trouxemos aqui sobre o talento, a gente viu a responsabilidade muito grande daqueles que não conhecem a Jesus, né? Daquele que enterra seu talento. O resultado é terrível. E aqui a gente está vendo um grupo de homens que andavam com Jesus, que viram seus milagres, e faz uma pergunta: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então aqui eu vejo um grande problema da igreja: estar com Jesus e não conhecer Jesus. Estar com Jesus e não conhecer Jesus. Acostumar com a palavra, acostumar com a mensagem, acostumar com a oração, com a leitura da Bíblia, acostumar. Gente, isso é muito perigoso. Os discípulos estavam ali, eles viram Jesus calmos, tranquilo, e uma tempestade acontecendo. Ele confiava no Pai. E Jesus fala: por que vocês são tão medrosos? Aquieta-te, mar. Então ali havia um plano que eu vou falar posteriormente. Ele estava indo para Gadara. Eu não sei se essa ventania, eu estou falando por mim, se essa ventania foi em louvor a Jesus ou se foi para atrapalhar a ida de Jesus a Gadara, porque lá tinha uma missão na vida de um homem. Grava bem isso, na vida de um homem. E aqueles discípulos não conheciam Jesus. Não conheciam Jesus. Nós temos ali no meio desses discípulos Pedro, que não era convertido. Foi usado por Deus, foi usado tremendamente. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E no final, ele negou a Jesus. Nós temos nesse grupo de apóstolos ali, um que era ladrão, que Jesus chamou de amigo. E no final, ele deixou o Satanás entrar nele. Nós temos ali um discípulo que era incrédulo, Tomé, que não acreditava. Então a gente vê, esse é o resultado de uma igreja. Então nessa manhã eu quero que você lembre de uma coisa: você precisa conhecer a Jesus. Ô pastor Kleber, mas eu conheço. Será que conhece? Será que conhece? Será que nós estamos fazendo o dever de casa? O dever de casa é a leitura da palavra, porque na palavra revela quem é Jesus. É na palavra que revela quem é Jesus. É na palavra que revela quem é Deus. A palavra faz toda a diferença para conhecer. Então aqui, querido, eu vou botar o ápice dessa palavra: vontade de adorar a Deus e vir aqui, porque aqui é lugar de adoração. Amém ou não amém? Aqui é lugar de oração. Porque se você chamar uma pessoa aqui fora, ela vai falar assim: pô, cara, eu vou. E não vem, porque ela não se sente parte desse ambiente. Ela não sabe nem o que é varão. Então, quando ela vai na célula, ela conhece a Jesus. E quando eu conheço Jesus, meu coração está cheio de Jesus, e a boca fala do que o coração está cheio. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus se você está entendendo. Aleluia, é isso. Então aqueles apóstolos não conheciam Jesus. Não conhecia, faltava isso. Agora, o que aconteceu? Jesus foi lá, eu vou voltar nesse texto aqui. Jesus foi lá, fez o que ele deveria fazer, que é o maior ensinamento hoje aqui nesse lugar. E ele volta, e lá, quando ele volta, já tinha a multidão esperando. E teve a mulher do fluxo de sangue, teve a ressurreição de Talita. E Jesus vai. Chega uma hora que ele está cansado e vem uma multidão, e os discípulos falam que a multidão queria ouvir, e a multidão ficou ouvindo ali até tarde, e os discípulos falaram: estão com fome, dispersa essa multidão para que eles vá comprar comida. E Jesus falou: dê vocês comida para ele. Mais uma lição: o alimento espiritual, quem dá somos nós.
Quem dá o alimento espiritual somos nós, amém ou não amém? Né? E ali houve uma multiplicação do pão. Eu não vou entrar muito nesse detalhe não. Houve a multiplicação dos pães. E agora Jesus cansado, o povo queria colocar ele como rei. E Jesus, para que os apóstolos não fossem afetados por isso, manda os apóstolos pegar o barco e que ia encontrar com eles do outro lado. E foi para o monte orar. Enquanto eles estavam no meio do mar, já era tarde, talvez umas 3 horas da madrugada, começa outra tempestade. E agora ele sozinho. Então eu chego a uma conclusão aqui, irmãos. A gente tem até uma música com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não vai nessa não. Com ele no barco e fora do barco tem tempestade. Com ele no barco e fora do barco tem tempestade. Mas às vezes ele está dentro do barco e às vezes ele está fora do barco. Quem está entendendo? Quem recebe? Se liga nisso. E altas horas a tempestade ali batendo, quase o barco naufragando. E vem Jesus andando sobre as águas. Não pensa você que era um mar calmo e Jesus estava assim, não, eram ondas. Jesus vem por cima, andando. E eles assustados, é um fantasma. E Jesus fala, calma, sou eu. E Pedro fala, se és tu, fala para que eu vá até você. E Jesus falou, vem. E sobre essa palavra Pedro foi. Quando chegou no meio do caminho, os ventos eram contrários. E ele começou a afundar. E grita, Senhor, socorre-me. Jesus veio, pegou ele pela mão e falou, por que tem tão pequena fé? E poucas pessoas falam, Pedro voltou andando sobre as águas, querido. E quando chega lá no barco, eu quero ler aqui com você. Quero ler aqui. Está lá em Marcos, no capítulo... Aliás, Mateus no capítulo 14. No verso 32. E subiram para o barco... E o vento cessou, e eles estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Vocês entendem? A primeira tempestade havia uma pergunta, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Agora tem a resposta. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quem entendeu? Querido, fica tranquilo. Se você tem alguma dúvida, Deus vai responder você. Se você tem alguma indagação, o Espírito Santo vai falar com você. Fica tranquilo. Agora, eu pesquisando, eu falei, o que houve? E Marcos me deu uma resposta. Por que isso aconteceu? Por que essa tempestade aconteceu? Por que essa tempestade aconteceu sozinho? Né? Eles ficaram ali sozinhos. Jesus foi para o monte, depois veio andando sobre as águas. Por que tanto milagre aconteceu? A resposta está aqui em Marcos. Marcos me dá essa resposta aqui. Está lá em Marcos, no capítulo 6, no verso 52. Porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Eu fico pensando, os discípulos ali viram a multiplicação, mais de 5.000 homens. 5.000 homens com mulher dá 10.000, fora os filhos. Talvez 12, 15.000 pessoas. Comeram de 5 pães e 2 peixinhos. E eles acharam aquilo normal. E o coração endurecido. Então, Jesus fez tudo isso para que eles crescem. E para que aquela pergunta que foi feita ali, na primeira tempestade, fosse respondida. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, querido, cuidado com o coração endurecido. Quando você chegar aqui, abre teu coração. Posso ouvir um amém? Abre teu coração, porque Deus vai falar. Deus está falando contigo.
Deus está falando com você. Quando você entrar no teu quarto lá, Deus está te vendo. E ali Ele vai falar com você. O coração dele estava endurecido. Endurecido, isso foi até o final. Pedro foi depois que chorou amargamente, que ele foi entender que ele realmente se converteu. Judas não, Judas se perdeu. Tomé creu depois que ele botou o dedo ali nas feridas de Jesus. Meu Deus, o que vai ser preciso para que a gente entenda a função da igreja? Conhecer a Jesus é o mais importante. Como se conhece Jesus? Lendo a Bíblia, meditando na palavra. Lembra do Salmo 1? Para mim é um dos que eu mais amo. Bem-aventurado, feliz é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por que ele é feliz? Por que ele não faz isso? Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada. Não é uma árvore nativa, é uma árvore plantada. O Senhor vai te plantar em algum lugar que pega os sais minerais, a água, junto ao ribeiro. As suas folhas não murcham. Dá o fruto na hora certa, na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Meu Deus, o segredo está lá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei conhece Jesus. E na sua lei conhece Deus. E na sua lei conhece as virtudes do século futuro. Então eu paro aqui. Conhecer Jesus, coração cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Não é o Samuel que vai promover um grande evangelismo. Não é o pastor Roberto. Não são os pastores daqui. É você. Na sua casa, com seu vizinho, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus parentes, dando testemunho de quem é Jesus através de você. Pastor, eu passo por provação, não esquenta não. O ourives, quando ele está purificando a prata, ele bota ali no fogo a prata. E sabe quando que ele vê que a prata está boa, está purificada? Quando aquela prata que está no fogo fica brilhosa e reflete a imagem dele. Quando você começar a refletir a imagem de Jesus, aí você vai estar pronto. Aleluia. Vamos voltar? O título dessa palavra hoje é por causa de um. Por causa de um. Voltando lá na primeira tempestade, o mar revolto, ele vai para Gadara. E chegando lá, um homem que vivia entre os sepulcros, no lugar de morte. Grava isso, no lugar de morte. Ficava ali. Ele era amarrado com corrente, ele arrebentava a corrente. Ninguém conseguia deter. Ele ficava uivando entre as tumbas lá, entre as covas. E ninguém conseguia domar, segurar, fazer alguma coisa com aquele homem. Naturalmente, sua família já estava ali abandonada, né? O abandonou. Naturalmente, ninguém lhe dava nada. Pelado, nu, abandonado. Querido, olha para mim. Jesus foi lá por causa desse cara, por causa de um. Enquanto o Espírito Santo falava isso no meu coração, eu fiquei pensando, será que eu iria falar com desse? Às vezes a gente vê um mendigo, a gente vê um bêbado, a gente passa de largo. Você lembra do samaritano? O cara estava todo arrebentado lá, o sacerdote sabia muito, mas passou de longe. O levita sabia muito, mas passou de longe também. Veio o samaritano que não sabia tanto, mas fez. Jesus foi lá por causa desse homem. Chegou lá, impressionante que os discípulos não conheciam, mas os demônios conheciam. Ali naquele homem tinha 6.000 demônios. Uma legião são 6.000. 6.000 demônios em cima daquele homem. E eles vêm e falam, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios conhecem Jesus. Vai perder para eles? Que temos nós contigo? E Jesus expulsa aqueles demônios,
houve uma negociação, os porcos, né? Aquele povo criava porcos, não vou entrar nesse mérito aí, né? O porco era imundo e quase 2.000 porcos se precipitaram no mar, morreram. E ali, aqueles habitantes da cidade mandaram Jesus embora. Só que aquele homem agora estava curado, vestido aos pés de Jesus. E ele falou: deixa eu ir contigo. Jesus falou assim: não, volta para tua casa, seja um missionário. E o nome daquele lugar é Decápolis. 10 cidades. As 10 cidades foram afetadas pelo testemunho daquele homem. Quantos homens? Um homem. Um homem. Recebe aí, querido. Uma pessoa que você falar, uma pessoa que receber Jesus através da tua vida pode mudar um bairro. Amém ou não amém? Uma pessoa. Jesus passou pela tempestade, Jesus foi para o outro lado, Jesus foi naquela cidade por causa de uma pessoa. O problema é que a gente quer fazer logo uma conferência, a gente quer fazer logo no Maracanã. Querido, apenas um. Apenas um. E eu vejo a trajetória de Jesus por causa de um ladrão que foi Zaqueu. Jesus parou e falou assim: hoje eu vou na tua casa. Por causa de um. E aquele homem foi totalmente transformado. Olha, Senhor, se eu roubei alguém, falar assim, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Por causa de um. Jesus ia comprar comida, passou por Samaria por causa de uma mulher. Uma mulher. Diga, uma mulher. Por causa de uma mulher samaritana, que eles não falavam. Uma mulher que já tinha tido 5 homens. E agora estava morando com outro que não era seu marido. 6 homens. Como é que nós interpretaríamos essa situação, querido? Vou falar que essa mulher não, essa mulher está perdida. Por causa de uma mulher, ele para. E nós cantamos aqui, né? Cantamos aqui. Aquela mulher entendeu que aquele homem tinha água da vida. Água da vida. Por causa de uma mulher, Jesus para. Numa cidade que não se falavam, num povo que não se falava, e principalmente falar com uma mulher. Mas por causa daquela mulher, a cidade foi totalmente afetada. Jesus ficou lá 3 ou 4 dias e muitos samaritanos foram salvos. Hoje estão com o Senhor na glória. Por causa de uma mulher. Quem está entendendo, querido? Quem está entendendo isso? Quem está entendendo? Vamos acabar com todo o engano hoje aqui, nesse momento, nessa igreja aqui, que evangelismo tem que ser em grupo, evangelismo tem que ser sim, mas tem o principal que é o dia a dia. A função da igreja é dar frutos. Outro fato que aconteceu, Filipe estava bombando em Samaria, conversões, milagres, o Espírito Santo agindo ali, bombando, a igreja crescendo, o Espírito Santo fala assim: ô Filipe, sai daí, vai para o deserto. Mas por que eu vou para o deserto? Porque tem um cara, o eunuco, etíope, vai lá. E o Filipe foi, e conseguiu acompanhar o carro. E o eunuco fala assim: olha, eu estou lendo aqui Isaías, mas não estou conseguindo entender. Sobe aqui, subiu, explicou a palavra. Nós conhecemos a palavra, amém ou não amém? Conhecemos, explicou a palavra. E aquele eunuco fala assim: vem cá, tem água ali, o que impede que eu seja batizado? Ele falou: não, tá bom, vem cá, batiza. Então. E aquele eunuco foi batizado, foi para a sua cidade lá. Milhares de pessoas se converteram. Quem está entendendo? Por causa de um. Deus tirou um homem de um ministério próspero, que não tinha vice-presidente, não tinha diácono, não tinha pastor, auxiliar, não tinha não. Deixou lá só com o Espírito Santo e foi no deserto por causa de um. E uma cidade foi afetada
por causa de um. Nós podemos ver depois na história de Atos, havia uma discriminação entre os gentios e os judeus. E ali tinha um homem, lá em Atos 10, está falando de Cornélio. Um homem que as suas esmolas estavam chegando até Deus. E veio um anjo e fala assim: Cornélio, a gente ouviu as tuas orações, as tuas esmolas chegou. Vai lá, procura Pedro. Isso tal, deu toda a dica. E ali Pedro, por causa de um homem, foi guiado pelo Espírito Santo, tirou todo aquele ranço, aquela discriminação com os gentios, e o evangelho chegou aos gentios através de Pedro, por causa de um. Irmãos, me perdoa, vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Dá um glória a Deus se você está entendendo isso. Por causa de um. Nós chegamos aqui a 400 membros. Eu nem vou fazer a conta com 400, eu vou fazer a conta com a metade, 200. Se 200 ganhar um, no final do ano a gente vai ter 400. Se os 400 ganharem um, nós vamos ter 800. Se os 800 ganharem um, nós vamos ter 1.600, 3.200, por aí vai. Por causa de? Por causa de um. Jesus não desistiu. Jesus não desistiu de Pedro. Foi até o final. Até na sua sepultura, vai lá, avisa os discípulos e a Pedro. E Pedro, líder, quando chegou, desistiu, falou: vou pescar, todo mundo foi atrás dele. E ali Jesus se manifesta novamente. E fala com ele: Pedro, você me ama. Jesus não desistiu de Pedro. Pedro foi uma bênção. Na primeira mensagem, mais de 3.000 pessoas se converteram. No sermão que mais de 3.000 pessoas se converteram. Na igreja primitiva. Por causa de um. Deus está falando aqui hoje, querido. Deus está falando hoje aqui. Uma pessoa que vai gerar. Existe aqui fora um sistema chamado marketing multinível. Eu trabalhei nisso. É incrível porque um ganha 3 e os 3, cada um ganha 3 e vai se multiplicando. Em 2005, há 20 anos atrás, quando eu estava nessa empresa, o presidente dessa empresa, que foi crescendo por causa desse sistema, na época ele ganhava R$600 mil. Por causa de uma pessoa que colocou ele nessa empresa. Você não tem ideia. Não tem ideia do poder que tem de você falar de Jesus para uma pessoa. Então eu quero, querido, profetizar aqui em nome de Jesus. Essa igreja vai crescer. Amém. Mas não vai ser espuma. Vai ser com consistência. Porque se cada um ganha um, você vai ter um filho na fé. Você vai ter 2 filhos na fé. Você vai cuidar dele. E ele não vai desistir. E os frutos não vão cair, querido. Se é que você me entende. 7 frutos caíram essa semana. O campo está branco para a ceifa. Nós temos que acordar para isso. É muito prático, cuidado com o engano. Jesus, quando ele começa o seu sermão profético, lá em Mateus 24, a primeira coisa que ele fala: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E talvez o maior engano que tem é trazer o pessoal, o público aqui para a igreja, sentar você nessa cadeira bonitinho, você louva, você adora, você ora e acha que está tudo bem, que não está não. Você tem que ganhar vidas. Sinceramente, eu posso ouvir um amém? Você tem que ganhar vidas. Eu não sei ganhar, leva para a célula. Eu não sei ganhar, apresenta uma pessoa que saiba. É a missão da igreja.
evangelizar. A grande comissão, ide, vai, imperativo, ide por todo mundo, prega o evangelho, ensinando-as, batizando-as, ensinando a guardar todas as coisas. Você sabe quais são essas todas as coisas? Se você vai ensinar, você tem que saber. As coisas que eu tenho mandado, todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou com vocês. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos estar encerrando. E eu quero que você, por favor, queria que você ficasse de pé. Você pode ficar de pé? Posso te pedir uma coisa? Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse em espírito, com o Espírito Santo que está aqui. Fala assim: Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Nós vamos estar cantando daqui a pouco uma canção que fala sobre isso. Mas eu queria que você agora, por favor, que você mirasse, que você trouxesse à sua mente uma pessoa. Eu não sei se é teu esposo, se é tua esposa, se é teu filho, se é teu tio, se é teu vizinho, se é teu amigo, se é alguém que trabalha com você. Mas nessa hora o Espírito Santo vai mostrar uma pessoa. Está pensando? Essa pessoa, não importa quem você seja, querido. Não importa se você é líder, se você é quarta pessoa da Trindade, não importa quem você seja. Conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido é a nossa missão. Está pensando nessa pessoa? Eu queria que você fizesse, eu quero te fazer um desafio. Até o final do ano você vai ganhar essa pessoa para Jesus. Não é você que vai ganhar. É o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente fica pensando, eu vou fazer, eu vou ganhar. Que isso, querido? Eu subi hoje esse altar aqui, eu não estou pensando eu vou pregar. Não, quem está pregando é o Espírito Santo. Você tem que crer nisso. É o Espírito Santo que vai falar com você. É o Espírito Santo que vai te mostrar quem é essa pessoa. Porque entendimento já aconteceu. Jesus fez isso por causa de um. O tempo todo. Eu poderia falar muito mais outros exemplos aqui. Não é multidão. A multidão vai acontecer. Mas é de um em um. Formiguinha. De um em um, de um em um, por causa de um. Quer saber, querido? Você está aqui porque Jesus se preocupou com você. Eu estou aqui porque Jesus se preocupou comigo. Quem é você? Quem sou eu? Pensou nessa pessoa? Começa colocando ela diante de Deus. Fala: Senhor, coloca essa pessoa diante de Deus. Porque a gente vê, eu fico vendo orações assim, ó: Senhor, salva meu marido. Jesus fala assim: sim, eu vou salvar. Senhor, salva meu marido. Ele fala assim: eu quero te usar. Senhor, é a responsabilidade tua. Não, é você que tem que falar. É você que tem que testemunhar. É você. Jesus, salva esse bairro. Jesus falou: o que eu mais quero é salvar esse bairro. Mas eu posso usar essa igreja? Um a um, célula por célula. A gente acha que vai descer um anjo, vai descer uma nave, um elefante vai falar. Não, querido, é você, sou eu, nós que vamos falar. É a função da igreja: pregar, anunciar as boas novas. Querido, para um pouquinho agora, pensa aqui. Pensa nesse teu amigo que você ama, teu marido, tua esposa, seu filho, no inferno. Forte, né? Para sempre.
lago de fogo e enxofre? Talvez porque a gente não falou. Ah, pastor, ele era muito chato. É você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar através de você. Já pensou, esse teu amigo no inferno, porque não ouviu uma palavra sua? Não vai vir, querido, um anjo, né, voando. Olha, eu conheço Jesus, aceite. O cara ia tremer, o espírito ia falar que é um espírito, e o budismo ia falar que é Buda. Não, é você que tem essa experiência com Jesus. Contra fatos não há argumento. A sua vida foi transformada. Isso você pode falar com aqueles que precisam ouvir de Jesus. Posso ouvir um amém ou não? Eu queria que essa oração, que essa canção fosse agora uma oração. Usa-me. Vamos cantar essa canção? Vamos cantar? Usa-me. Faça dessa canção uma oração. Senhor, tu me conheces. Flecha que acerte o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me.
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu queria, querido, que você levantasse a sua mão assim, se você quiser, e falasse para o Senhor: eis-me aqui. Quando essa canção fala sonda-me, uma sonda é um tubo que vai lá dentro. Uma pessoa que fez uma cirurgia, que está cheio de pus lá dentro, está cheio de detrito, sei lá, a sonda vai lá e tira tudo aquilo que está fazendo mal. A oração é essa: sonda-me, Senhor, sonda-me, tira tudo que não presta, tira todo o engano. Eu rejeito todo o engano. Eu estou aqui, Senhor, com a tua mão levantada. Eu estou aqui como um farol, eu estou aqui como uma ponte sobre as águas, eu estou aqui como uma flecha que acerte o alvo. Ei, Jesus. Ah, Senhor, olha aqui, Senhor. Olha a tua igreja com as mãos levantadas. Eu também estou, Senhor. Acorda o teu povo, Senhor. Sacode essa igreja, Pai, para fazer a tua vontade, para proclamar, porque eu sei que tu tem pressa. Eu sei que tu tem pressa, porque Jesus está voltando. Oh, Deus, fala, Senhor. Revela a tua vontade na vida de cada um aqui, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Pastor Roberto, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Palavra de despertamento. E nós vamos viver essa palavra em nome de Jesus, amém? Eu quero só acrescentar algo aqui. Enquanto o pastor Kleber falava, me veio a lembrança, tem tudo a ver com o que ele falou, mas é um exemplo que me marcou muito, e sempre que esse tema é abordado eu lembro desse exemplo. Inclusive eu já compartilhei com a igreja esse exemplo. Quem que já ouviu falar no pastor Paul Yong-cho? Paul Yong-cho? A maioria. Para quem não conhece a história do pastor Paul Yong-cho, pastor Paul Yong-cho depois mudou de nome, David Yong-cho. Ele foi o pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Quase 1 milhão de membros tinha a sua igreja. A igreja era um Maracanã. Um Maracanã. E domingo tinham 7 cultos, para os irmãos terem uma ideia, todos lotados. Mas o que chama atenção, qual foi o tema da palavra? Por causa de um. Como começa a história do pastor Paul Yong-cho? Ele não era crente, contraiu tuberculose. E naquela época a tuberculose matava, não é como hoje. Não
havia os recursos que a medicina tem hoje, e ele estava internado num leito do hospital com tuberculose. Uma adolescente evangelizando no hospital, por causa de ela entrou no leito dele, por causa de um tuberculoso, ela entrou naquele leito, falou de Jesus e deixou uma Bíblia para ele, e ele começou a ler os milagres que Jesus fazia, as curas, e ali ele começou a orar pela sua própria cura. Deus o curou da tuberculose. Ele saiu daquele hospital crente, com a fé sólida no Senhor Jesus, tornou-se pastor, continuou crescendo na fé e veio a se tornar o pastor da maior igreja do mundo. Como é que começou? Agora aqui para nós, irmãos, sabe aquela história de pedrinha na coroa? Quando a gente, ganha uma pedrinha na coroa. Para quem os irmãos acham que foi essa pedrinha? A coroa da menina. E que pedra, hein? E que pedra. Por causa de Quando você está falando de Jesus, você não tem ideia do que aquela pessoa, do que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Amém? Então, eu estou animado, irmãos. Eu estou animado. Vamos ganhar almas. Esta é a missão principal da igreja. Amém? Eu quero aqui só passar alguns breves anúncios. Quarta-feira teremos aqui um culto, quarta profética. Só que teremos um culto em ação de graças pela vida pela cura, da irmã Sônia. Irmã Sônia todo ano oferece um culto em ação de graças pela cura do câncer há muitos anos atrás, e ela estará dando o seu testemunho. Sábado que vem, dia 22, teremos aqui o TLC, treinamento para líder de célula. Então ainda dá tempo de se inscrever. Pode procurar o Alexandre ou o Alexandre, está lá atrás, tá? Pode procurá-los. Se você deseja fazer o curso de treinamento para líder de célula, pode procurar esses irmãos. Inscreva-se, é aberto a todos. Não significa que você se tornará imediatamente um líder de célula, mas você já terá aí o conteúdo, a formação para futuramente, se Deus confirmar no teu coração, você se tornar um líder de célula. Dia 23, domingo, teremos o aniversário do Grupo Semeadores, que também estão completando 14 anos, Então vamos receber a bênção. Logo mais estaremos aqui no culto de adoração, e um grande homem de Deus estará ministrando nessa noite. Quantos querem receber a palavra? Amém. Convide alguém. Não venha sozinho. Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com esse povo e com aqueles que aguardam a vinda de Jesus agora e sempre. E todos os semeadores da palavra do Senhor digam amém. Que Deus abençoe. Bom almoço a todos.